Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações importantes. A CBF pagará um valor ao Flamengo pela lesão do Pedro, a gente vai explicar já já. Tem também a escalação do Flamengo para pegar o Peñarol com novidade e o Tite barrando destaque da equipe nos últimos jogos. Quando eu publiquei a informação nas outras redes sociais, muitos torcedores revoltados com a informação, reclamando da escolha do técnico Tite. E Gabigol está fora do duelo com o Peñarol nessa quinta-feira. O que será que aconteceu dessa vez com o atacante rubro-negro? Nós vamos contar no vídeo de agora. Vamos para as informações agora? Vamos lá. Flamengo receberá valor milionário da CBF pela lesão de Pedro. Segundo o jornal o Globo, a entidade é responsável por arcar com o prejuízo do clube nos primeiros 28 dias da contusão. Por isso, terá que desembolsar ao Fla o valor correspondente a quase um salário do atacante. Atualmente, o camisa 9 recebe cerca de R$1.100.000 por mês no rubro-negro carioca. Então tá aí a informação do jornal O Globo. Mudando de assunto, vamos falar de Luiz Araújo, porque o Flamengo acabou de divulgar uma nota oficial informando que a cirurgia do atleta Luiz Araújo foi realizada com sucesso nesta quarta-feira, dia 18. O responsável pelo procedimento foi o Dr. Max Ramos, acompanhado pelo gerente de saúde e alto rendimento do rubro-negro, Márcio Tanuri. A alta hospitalar está prevista para amanhã, quinta-feira, e ele vai ficar, para quem não sabe, ele teve um problema no joelho, tá? Na cartilagem, passou por essa artroscopia e vai ficar pelo menos um mês longe dos gramados. A expectativa é que ele retorne entre 6 a 8 semanas. Então, galera, assim, vamos botar aí 2 meses para ele voltar. A gente está no dia 18 de setembro. Vai voltar no meio de novembro, fim de temporada já. Lamentável, um jogador que estava se destacando bastante com a camisa do Flamengo. E por falar em jogador lesionado, que passou por cirurgia, uma informação de bastidor que hoje eu conversei com um dirigente da diretoria do Flamengo, falou que o Cebolinha está voando na recuperação, voando, e que a expectativa do departamento médico é deixá-lo pronto em dezembro para que ele possa fazer parte normalmente da pré-temporada do Flamengo de 2025, ou seja, para não atrapalhar a preparação dele para o próximo ano. Isso é uma boa notícia, uma baita notícia. Parabéns ao Everton Cebolinha pelo que ele vem fazendo nos bastidores, e eu ouvi de muita gente isso, que ele está extremamente focado para voltar muito bem aos gramados em 2025. Galera, nessa quinta, Flamengo encara o Peñarol, jogo que eu classifico, pelo menos até o momento da temporada, como o mais importante. Semana que vem, lá no Uruguai, será o jogo mais importante também da temporada. Eu acho que Libertadores tem que ser o foco principal de qualquer equipe, qualquer clube que faz investimento como o Flamengo vem fazendo. Libertadores é a principal competição do futebol sul-americano. Ah, mas isso é a principal competição. Não tem jeito. É a Champions League da América do Sul. A verdade é essa. E aí o Flamengo tem um tabu para quebrar diante do Peñarol. Vencer pela primeira vez esse time uruguaio em partidas válidas pela Libertadores da América. Até o momento são 4 jogos no total, com 3 derrotas e 1 empate. Inclusive, não sei se vocês lembram, mas o Peñarol foi o último time a vencer o Flamengo no Maracanã de 2019 para cá. Vocês vão se recordar essa derrota por 1-0 para o Peñarol dentro do Maracanã. O Gabigol foi expulso na ocasião e o Arrascaeta, o Flamengo era comandado por Abel Braga, Arrascaeta reserva, o Abel acabou o jogo podendo fazer uma substituição e não colocou o Arrascaeta. E eu lembro que após esse jogo eu questionei o Abel Braga, e o Abel Braga respondeu que não colocou o Arrascaeta porque o time dele não era time de índio que só atacava. Vocês vão se recordar disso. Então, de lá para cá, o Flamengo não perdeu no Maracanã. A última derrota em Libertadores foi justamente para o Peñarol. O lado bom é o seguinte, sobre esses duelos aí, Flamengo e Peñarol. Nas últimas 2 competições em que o Flamengo e Peñarol se enfrentaram, que foi Mercosul de 1999 e Libertadores de 2019, as taças foram conquistadas pelo Flamengo. Inclusive, eu lembro muito bem desse duelo na Mercosul de 1999, o pau quebrou. Célio Silva era o zagueiro do Flamengo, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na casa da minha tia, inclusive, aqui em Niterói. Eu lembro desse duelo, o pau quebrou. Foi assim, pancadaria generalizada mesmo. Uma das pancadarias mais feias que eu vi como torcedor. E repito, pessoal, por falar em torcida, a rivalidade entre as torcidas de Flamengo e Peñarol está grande.
desde 2019 para cá, quando teve, infelizmente, a morte de um torcedor do Flamengo, do Espírito Santo, que veio com uma caravana para o Rio de Janeiro assistir ao jogo e foi espancado por torcedores do Peñarol, e infelizmente ele acabou falecendo na ocasião. Ficou um longo período internado, eu mesmo tive a oportunidade de visitá-lo. Foi um dia muito triste para mim, cara. Eu fiquei muito emocionado entrevistando o irmão dele, foi muito triste, mas, enfim, espero que não aconteça nada aqui. Pessoal, tomem cuidado, tá bom? E para esse jogo, o Gabigol está fora. É isso mesmo, não será relacionado. O que aconteceu? Nós informamos no vídeo de ontem que ele não tinha treinado com o grupo, treinou à parte, questões físicas, realizou exames médicos. A boa notícia, o exame não constatou nenhuma lesão. A má notícia, ele está com uma fibrose na coxa direita. E fibrose é quando tem um problema ali no músculo, e para não forçar ele não será relacionado. E o Flamengo divulgou, após a nossa informação, o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol ou Gabi, ou para os mais próximos, Lil Gabi, realizou exames que não diagnosticaram lesão no músculo posterior da coxa direita. Porém, a comissão técnica optou pela precaução e não o relacionou para o duelo com o Peñarol em razão de uma fibrose na região. Gabi está entregue aos fisioterapeutas e preparadores físicos para a sequência de jogos decisivos da temporada. O que me chamou a atenção nessa nota foi, porém, a comissão técnica, não foi nem o departamento médico, mas Gabigol, portanto, está fora. E o Tite esboçou na atividade dessa quarta-feira o time titular que ele vai mandar a campo para pegar o Peñarol nessa quinta-feira. Com novidade, inclusive ele barrando o destaque do Flamengo nos últimos jogos. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda mantido, mesmo com Ayrton Lucas à disposição, Pulgar, De La Cruz voltando ao time, Gerson, Arrascaeta voltando também ao time titular. No ataque, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Quem foi sacado aí, eu tenho certeza que você já sabe de quem eu estou falando. Léo Ortiz foi sacado do time titular, mesmo sendo um jogador que está se destacando bastante. E o Alcaraz fica como opção no banco de reservas. Quando eu publiquei a informação do time do Flamengo, os torcedores nas outras redes sociais caíram em cima do Tite, reclamando como é que pode o Léo Ortiz ser reserva, não pode ser bancado, não pode ficar fora do time. Mas fato é que o Léo Ortiz está fora, Pulgar e De La Cruz serão os dois volantes. Se vocês me perguntassem o que eu faria, eu manteria o Léo Ortiz. Eu não acho um absurdo, tá? Absurdo, se liga na palavra. Eu não acho um absurdo botar o Pulgar e o De La Cruz. Mas eu talvez fizesse o seguinte: Pulgar e Léo Ortiz, e deixaria o De La Cruz para o segundo tempo para a vaga do Arrascaeta, que o Arrascaeta não está 100%, e nem o De La Cruz está 100%, ou iria com Léo Ortiz e De La Cruz. E aí, o que vocês fariam, tá? O que vocês fariam? O fato é que Léo Ortiz está jogando muita bola, tem sido um jogador extremamente importante, tem sido aquele jogador que quebra linhas adversárias com passe e, pelo visto, será a opção no banco de reservas. Boa noite, Nicola, meu amigo, tudo bem? Palmeiras ainda é favorito a ficar com o Gabigol? Escorpião, pelo que eu tenho sentido, sim. Tá? Eu tenho comigo que sim, essa informação de que há um acordo verbal, um acordo fechado entre as partes foi passada por uma pessoa próxima a Leila. Eu tô para te dizer que eu acho que é a tendência mesmo, tá? E é legal contar para vocês que nessa sexta-feira, a partir das 14h, a CBF faz o sorteio que vai definir os mandos de campo. Flamengo e Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco. Quem vai jogar primeiro em casa, quem vai jogar segunda fora. Esse sorteio acontece na sexta-feira, tá? Boa noite, Nicola. Em 2025, Depay e Gabigol. Carlos, eu conversei com o Júnior Pedroso na sexta e no sábado, e o empresário do Gabigol me assegurou que nem conversa tem com o pessoal do Corinthians, tá? Respeitando a apuração de todos os setoristas do Timão, alguns deles têm falado que o Gabigol será reforço para o Corinthians no próximo ano.
Informação que eu tenho é um pouco contrária, eu continuo dizendo para vocês que a maior chance é dele jogar mesmo no Palmeiras. O Washington Pereira, obrigado pelas palavras, de verdade. O Erinaldo Moreira, boa noite. O Orlando Costa, boa noite, Nicola. Gabi no Bahia em 2025, que há de verdade. O pessoal que cobre o Flamengo foi quem trouxe essa informação em primeira mão. Mas o próprio Bahia não negou de forma pública, mas deu a entender que não deve rolar, tá? Eu até acho que faz sentido o Bahia pensar na contratação do Gabigol, levando em consideração que há dois caras muito próximos dele lá, o Everton Ribeiro e o Rogério Ceni. Mas, cara, depois de ouvir o Júnior Pedroso, eu tô cada vez mais convencido de que o Gabigol vai mesmo jogar no Palmeiras, tá? E o fato de o Palmeiras nem falar sobre outro centroavante para a próxima temporada, mesmo com a venda do Hendrick, só me faz ter cada vez mais certeza de que esse negócio vai acabar avançando, tá bom? Postas. Se é que já não tem, né? E ele vai escolher, obviamente, pelo projeto, mas também pelo dinheiro. Estava contando para vocês que o Oscar é hoje o segundo jogador brasileiro mais rico em atividade no mundo, só atrás do Neymar. Nicola, mas ele ganhou mais que o Hulk? Sim, ganhou mais do que o Hulk. O Oscar tem, só da passagem dele pela China, cifras ou rendimentos próximos a R$1 bilhão. Gabigol vai jogar no Cruzeiro em 2025. Romário Júnior, se você perguntar para o Alexandre Matos, ele vai negar que tenha interesse. Mas, cara, eu não descartaria, porque o Cruzeiro tem dinheiro, o Cruzeiro tem um executivo, um CEO que é engajado, que é corajoso. Eu não acho maluquice não, tá? Nicola, o Flamengo vende 2 milhões de camisas, quanto um time ganha por camisa vendida, e no total? Atila, varia muito. O percentual de royalties varia de clube para clube e depende da negociação que o clube fecha. Eu estava contando para vocês que Cruzeiro e Atlético, que tem parceria com a Adidas, eles têm direito a um royalty que começa em 25% e vai até 32% de acordo com o número de camisas vendidas. O royalty do Flamengo também é alto, mas o Flamengo parte com o mínimo garantido importante, tá? Mas essas questões de percentual, elas em geral não são divulgadas. O Wesley Oliveira tá por aqui. O Atila Zapata, sacanagem da CBF, colocou o jogo do Flamengo na Copa do Brasil próximo à data FIFA. Atila, esse calendário ele tá meio que montado desde o início do ano, porque você precisa juntar várias coisas, né? As rodadas do Campeonato Brasileiro, com as datas FIFA, com as datas de Libertadores e Sul-Americana, com a Copa do Brasil, tá? Então aí não tem intenção nenhuma de defender a CBF, e acho que a entidade que comanda o futebol brasileiro faz muito mal a todos, mas o que é justo, né? Não acho que a CBF tenha culpa nessa história não, tá? Bora fechar o vídeo para falar sobre Anthony Martial. O atacante francês de 28 anos de idade, que negociou nas últimas semanas com o Flamengo, está perto de ser anunciado pelo AEK da Grécia. Proposta gigante pelo jogador francês. O AEK topa bancar aquilo que o Flamengo não se dispôs a oferecer, algo acima de 3 milhões de reais por mês de salário. E aí, só uma curiosidade, o AEK também já havia tentado a contratação do Memphis Depay, que preferiu o Corinthians. No caso do Martial, a preferência se deu pelo AEK, até porque o Flamengo nunca passou de 1,5 milhão de reais por mês de salário. A ideia não era transformar o Martial no jogador mais bem pago do Flamengo, com enorme diferença para os demais. Hoje quem mais ganha é o Gabigol, 1.600.000 mensais. Só para completar em relação ao Martial, jogador que chegou ao Manchester United em 2015 ao custo de 360 milhões de reais e que deixou o clube inglês no fim da temporada europeia, ou seja, em junho, 30 de junho, sem garantir qualquer centavo. Ele não teve seu contrato prorrogado. A saideira sobre o Flamengo, Everton Araújo, volante recém-promovido das categorias de base, já interessa a 2 clubes europeus, ao Atlético de Madrid e ao Bayer Leverkusen. Há quem garanta, inclusive, que o Leverkusen mandou olheiros ao Maracanã para assistir uma partida recente contra o Bahia, jogo em que o Everton Araújo foi super elogiado. Flamengo x Penarol, Rayo x do Duelo na Libertadores. Equipes começam briga por vaga na semifinal nesta quinta-feira, 19. Flamengo e Penharol começam nesta quinta-feira, 19, no Maracanã, a disputa pela classificação para semifinais da Copa Libertadores da América. O primeiro jogo do duelo será disputado na capital carioca e a partida da volta está marcada para o dia 26 de setembro em Montevidéu, no Uruguai. Na 4 graus posição do Brasileirão,
o Flamengo quer conquistar o tetracampeonato da Libertadores. O Mengão chega para o confronto após um empate em casa contra o Vasco. A equipe comandada por Tite possui uma invencibilidade nos últimos 8 jogos no Maracanã. Para chegar às quartas, o Flamengo sofreu com a altitude de La Paz. Logo, o clube carioca avançou à próxima fase após eliminar o Bolívar em 2 jogos difíceis. Por outro lado, o Peñarol vive o bom momento no campeonato nacional. Na primeira posição do campeonato uruguaio, a equipe aurinegra está na caça do hexacampeonato da América. Em seu último duelo, venceu o Rampia por 4-0, em casa. Além do campeonato nacional, o Peñarol avançou à próxima fase da Libertadores com certa tranquilidade. Assim, o clube uruguaio eliminou o The Strongest X do confronto. Flamengo e Peñarol já se enfrentaram na Libertadores em 4 oportunidades. Entretanto, a vantagem nos duelos é da equipe uruguaia. Ao todo, foram 3 vitórias e um empate. A primeira vez que se encontraram foi em 1982, um ano após o título da América do rubro-negro carioca. O Peñarol venceu em Montevidéu e no Rio de Janeiro por 1-0. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que pintar notícia importante. Tchau, tchau.